Fala, meu jovem, vocês estão bom? E no vídeo de hoje aí, um videozinho diferente. Eu disse que ia trazer conteúdos diferentes, e então aproveitei a oportunidade. Um amigo me pediu umas dicas aí, uma aula básica de elétrica automotiva aí. Ele está realizando alguns serviços de acessórios aí de carro, de caminhão e tal. Ele me pediu uma aulinha aí de como faz as pequenas coisas aí, instalação de um relé, uma lanterna, algo do tipo. Então vou fazer um vídeo aqui. É o básico do básico mesmo, gente. É só para realmente fazer pequenos serviços elétricos aí. Não é nada específico. Não vou usar nada de termos técnicos, nem nada difícil, explicação de nada. Vou tentar ser o mais simples e objetivo possível e didático aí. Tentar passar tudo facilmente para se aprender e realmente conseguir assistir o vídeo e já fazer, colocar em prática aí o que precisa fazer na área automotiva, beleza? Então, para começar, quem está começando aí na área automotiva, né, eu indico, primeira coisa, o multímetro. Sem isso aqui, mexer na elétrica aí é quase impossível, então tem o multímetro. Pode ser desses mais simplesinhos aí mesmo, que vai pagar aí na casa de uns R$ 30. Qualquer um, não tem problema, vai atender perfeitamente bem. Então, o multímetro, né, assim como aquele lá, esse daqui ele tem as funções aqui e tal. Esquece essa função e essa daqui também, eu não vou explicar. Aqui seria para medir uma tomada de casa aí, corrente alternada. Então 110, 220. Se colocar as duas garrinhas de prova na tomada aí, vai medir 110 ou 220. Aqui diodo não vou explicar isso, a gente não vai usar isso. O que a gente mais vai usar, escala aqui de corrente contínua, 20 volts, né? Para se medir os 12 volts da bateria, coloca em 20. Caminhão aí 24 volts, já se utiliza a escala acima 200, é claro. Aqui vai medir resistências aqui. No caso aqui, né, tem a ferradurinha aqui, né, que é o on. Quando você tem um alto-falante, sabe, quando compra um alto-falante, uma corneta tal, não vem essa ferradurinha, aí tá lá 4 ohms, 8 ohms, 6 ohms. Então é uma resistência que tem. Então isso daqui é bacana. Vai instalar um alto-falante, não sabe se está funcionando e tal. Eu vou mostrar quando chegar na parte do som como fazer a medição. E resistência, vai medir a resistência de um fio e tal. Aqui nesta posição vai se medir continuidade. Isso aqui é bom para chicote elétrico. Você tá com um chicote elétrico lá, um fio no carro. É claro, né, o chicote do carro é longo, então esse aqui tá lá dentro do carro, esse aqui passou a parede de corta-fogo e tá lá no motor. E aí você não sabe se esse fio aqui tá rompido. Você vai usar essa escala aqui para verificar isso. Eu vou mostrar também. Aqui tem o bip, e essa daqui a gente vai utilizar para medir fuga de corrente da bateria, e eu vou explicar também. Então, o básico para fazer todas essas funções, vocês vão ver que ó, a garrinha no com, né, ou o negativo, a preta vai ficar aqui sempre. Então a vermelha aqui vai ficar sempre aqui. Ela vai medir voltagem, corrente contínua, alternada, enfim. E somente quando a gente for medir fuga de corrente, a gente vai passar o vermelho aqui. E é somente e especificamente neste caso. Muito, mas muito cuidado com isso, porque medir positivo e negativo com ele aqui vai queimar o multímetro instantaneamente. Então tomem muito cuidado. Só vai utilizar a garrinha aqui quando for medir fuga de corrente, e somente para isso, e eu vou explicar aí. Então todas as outras funções se utiliza-se aqui. Outra coisa bacana para quem vai mexer com elétrica é a caneta de polaridade aí. Ela é um pouco mais rápida. Claro que não faz aquela função, mas ela é um pouco mais rápida. Ela geralmente vem com duas garrinhas, né? Uma positivo e uma por negativo. Eu vou utilizar ela aqui. Aqui na frente tem uma bateria. E aí ela fica assim. Aqui está no neutro, né? Significa que não tem nem positivo e nem negativo. E aí quando a gente encosta lá, encostei no negativo, acendeu o verdinho indicando que tem negativo. Relei no positivo, ela acendeu indicando que tem o positivo. Então assim você consegue espetando nos fusíveis, nos fios aí, para se achar é muito mais rapidinho com a caneta de polaridade. Aí tem umas que vem com a luzinha assim e tal. Então é bacana de ter, mas não é obrigatório também.
Outra coisa que é bacana ter, mas não é obrigatório, é um fiozinho, né, com uma garrinha jacaré de ponta a ponta, que é fácil para você testar, né? Você liga no positivo da bateria lá e aí você já pode deixar num ponto do multímetro e aí facilmente você tá procurando um terra lá, tal, tá batendo os fios, ó. Você chegou lá, viu que tem terra, beleza, ou você pode colocar a garrinha no negativo, invertê-la aqui, tinha negativo, aí você vai espetando nos fios lá e é facilmente vai se achar um positivo, então usar isso aqui é bacana também. Bom, aqui seguindo a ordem que ele mencionou, então vamos lá. Bitola do fio, como usar, quando usar, fuzil, como usar. Aqui a gente tem a norma e ela diz que 10 milímetros quadrados de fio aguenta 50 amperes, 6 milímetros quadrados aguenta 36, 4, 28, 2,5, 21, 1,5, 15 e 1, 12 ampere. Aí é que está a questão. Tomem muito cuidado com isso, porque a qualidade dos fios que se vendem hoje é muito ruim. Tem composição de alumínio no meio do fio de cobre. Isso daqui determina que 10 milímetros quadrados de fio de cobre. Então tomem muito cuidado quando for comprar o fio. O fio ele não se mede pela capa, que ele se mede somente pelo material. Então é 10 milímetros aqui de material de cobre, ele vai aguentar isso. Então você compra um fio de má qualidade, às vezes ele vem com tanta capa aqui, só um fiozinho, vocês acham que pela medida que tem 6, 4 milímetros e não tem. Muito cuidado com isso. Eu superdimensiono hoje em dia porque a qualidade dos fios é horrível. Eles colocam sim quantidade de alumínio na composição aí e já acaba saindo um pouco da norma. Então, só lembrando, a quantidade de material de cobre que é esta medida aqui, ok? E aí essa medida aguenta essa porcentagem de amperes aqui e na dúvida sempre coloquem acima. O recomendado é 1 milímetro, eu coloco 1,5. O recomendado é 1,5, eu coloco 2,5. Eu faço sempre isso e sempre funciona muito bem, que o fio para derreter basta passar da amperagem aí. E automaticamente os fusíveis, né, a gente se coloca limitando o fio. Se o fio aqui, se a gente tem um fiozinho aqui de 4 milímetros que ele aguenta 28 ampere, se eu colocar os 36 ampere, ele vai derreter. Então a gente coloca um fuzil para limitar ele. Então é assim que a gente dimensiona o fuzil. Num exemplo aqui, eu vou instalar um som, chicotinho do som, e aqui já está dizendo fuzil de 15 ampere. Então vamos lá. Para aguentar 15 amperes, a gente tem um fio de 1,5. Então 1,5 já seria o máximo aqui de 15 amperes. É possível utilizar ele? Sim, porque ele está usando aqui. Mas um de 2,5 já deixaria uma folga mais bacana e tal. E aí obrigatoriamente, ó, 15 amperes, o fuzil tem que ser de 15 amperes, que fica exatamente na risca aí entre o fio superaquecer e o componente dar um curto e o fuzil arrebentar também. Então esse foi só um exemplo, mas um outro exemplo aí. Eu vou utilizar um equipamento que consome 21 ampere aqui, por exemplo, que é um fio de 2,5. Não existe um fuzil de 21, então eu vou limitar ele a 20. Se acontecer do fuzil queimar, porque ele realmente precisa de 21 ampere, o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar um fio de 4 milímetros, que aguenta até 28, e eu vou pegar o fuzil e utilizar um de 25. Aí sim o equipamento pode chegar até 21, não vai queimar o fuzil e não vai superaquecer o fio. Então sempre prestem muita atenção nessa tabelinha aí, tira uma foto e tal, para nunca se perder também. E aqui eu deixei as cores. Quando vocês olharem aí, não é por besteira que tá as cores, cada um é uma cor mesmo. O vermelho, você vai pegar o vermelho, ó, é 10, é sempre assim, é uma norma, não tem como fugir disso, ó. É 30 ampere. Vai pegar o azulzinho de 15 ampere. Então quando você olha na caixa de fuzil lá, que você bateu o olho na cor, você já sabe qual a amperagem que tá ali, se tá certo, se tá errado. Então os fusíveis têm essas cores e servem para isso. Aqui no 50 eu não deixei porque o de 50 já não é esse tamanho. É o Max, que é aquele um pouco maior, utilizado para som ou algo mais pesado. E a norma já não é aplicada assim, porque existe de 50 ampere vermelho, linha Honda aí já é distinto.
Eles é um fuzil diferente e a cor nem sempre bate com essa norma para esses fusíveis aqui, ok? Então essas cores se aplicam a esses fusíveis aqui. Olhou o fuzil, é azul, já sabe que é 15, é vermelho, já sabe que é 10, então é para isso que serve as cores no fuzil. É muito importante usar, né? Vai fazer uma instalação lá, vai instalar, sei lá, uma buzina, qualquer coisa. Fiozinho vai na bateria lá, ó, entra um fuzil aqui para proteger, e aí esse aqui sai lá para o consumidor, para a lâmpada, para o relé, enfim. É bem importante sempre que for fazer uma ligação, vindo direto da bateria, utilizar o fuzil correto, a bitola do fio correta, que está bem claro aqui. Aí outra coisa bacana são os códigos, né, que vocês vão ver no carro aí e tal, que é a norma DIN, né, uma norma que faz a padronização para saber. Então geralmente vocês vão ver um 30 num relé, assim como esse, ó. Vocês vão ver em comutadoras, ó. Ó. E aí vocês se perguntam, mas o que é esse número? Sim, tem 50, que tal, tem 15, o que é? Aqui eu deixei a tabelinha dos mais comuns aí. Existem outros, mas acho que não vem ao caso aí. Então quando você vê um 30, você vai saber que é um 12 volts positivo direto da bateria. Quando você vê um 31, ele é um negativo, ou um terra, ou um GND, no caso de módulos aí, módulos de som. O 50, você vai ver geralmente em comutadora, às vezes relé, ele é da partida. Quando você gira a chave no último estágio, que ele joga o sinal para o 50, ele vai lá no motor de arranque e faz girar o motor de arranque. O 15 também, bem conhecido, ó. Temos um 15 aqui. Ele é o pós-chave. Quando você vira a chave no primeiro estágio, que acende o painel do veículo, ele é o pós. Não necessariamente ele é amarelo, que no caso dos Fuscas e afins é amarelo, mas não necessariamente ele vai ser amarelo, mas o 15 indica que é um pós. Depois que gira a chave no primeiro estágio, tem energia 12 volts positivo, que aqui seria mais 12 volts assim que gira a chave. O 49 você vai ver em relé de seta aí, 56 de farol, 58 é lanterna, 75 é rádio, é bem difícil de se ver esse número. E aí o relé, quando vocês olharem o relé, vocês vão ver, ó, que vai ter 85 e 86, 85 negativo, 86 positivo. Eu já vou falar de relé. E a gente tem em módulos de som automotivo o REM, geralmente não, sempre é o remoto, é antena elétrica, né, como chamam aí. Geralmente ele vai ter os 3 fiozinhos lá e o do meio é o REM, que é o remoto. E eu vou mostrar também como se faz essa ligação. Relé é uma das coisas que ele pediu também. Relé é muito utilizado para N coisas aí, serve para muitas funcionalidades. Eu só vou explicar o de 4 pinos, que é o mais comum aí. Se caso precisar, eu faço um de 5 pinos, mas é o mais comum e o mais utilizado aí. Existem dois, basicamente, de 40 amperes e de 70, mas de 70 é muito incomum, é para algo muito mais específico. Quando você comprar, vocês vão ver na caixinha e tal, lá vai estar 40 amperes. E ele sempre vai ser assim. Toda vez que você pegar um relé, já coloca ele assim na sua frente, você vai ver que tem uma reta assim, ó. Então você já imagine que a energia está passando aqui, ó. É muito simples, não tem erro. A energia está vindo aqui. Então, se tem positivo aqui, ela vai sair aqui. Coloca ele sempre assim, ó, na sua frente e não tem erro. Na hora de fazer a ligação dos fios, eu sempre faço isso. Nunca vai dar errado. Vamos lá, para que serve um relé? Ele vai pegar e vai fazer a ligação de um circuito que tem um fio gigante, uma carga boa e vai conseguir passar para o consumidor através aqui do enrolamento, né, que tem aqui dentro. E aí com uma simples chavinha tic-tac ou com o pós-chave, ele vai passar essa amperagem toda aqui e você não vai precisar utilizar uma chave gigantesca, porque geralmente uma tic-tac é só 10, 5 amperes, coisa que não daria para você pegar um fio aqui de 50 amperes, ligar numa chave e jogar para um farol. Então o relé faz essa função aí e diversas outras, mas é basicamente isso. Ele vai segurar aí toda a
amperagem e você vai conseguir fazer o controle por um mero botão qualquer ou girar a chave, enfim, eu vou explicar bastante sobre isso. Então vamos lá. Geralmente na entrada aqui vai vir um positivo direto da bateria ou um fio bem bacana aí da caixa de fuzil. Geralmente vai ser uma bitola boa. Isso geralmente, né? Depende do que você for ligar. Se for ligar sei lá, um rádio que é para um relé, se for ligar uma buzina que é para um relé, não precisa de um fio gigantesco. Fio aí de 4 milímetros já vai atender. Mas só para lembrar, o fio maior, né, mais robusto, que aguenta a voltagem, que aguenta a amperagem do equipamento, ele precisa estar aqui. Se lembra, né? O 30 aqui é um 12 volts da bateria. E aí, esse 12 volts da bateria, né? Quando vocês for ligar aí, utilizem o fuzil aqui, né? Vocês utilizam o fuzil aí de proteção. Então vai estar a bateria aqui, o polo positivo aqui da bateria e o fuzil no meio, e aí ele vai aqui. Simples, se der algum curto aqui, automaticamente ele já vai se romper, porque vai estar passando energia quando ele está acionado e o fuzil se rompe aí. Então é assim que se faz. Se coloca o fuzil aqui no meio entre o polo positivo da bateria e a saída aqui do relé. Vai utilizar o relé aí, utilizem os terminais de relé, é bem barato, aí você compra bastante, sei lá, acho que é mais de 100 unidades, aí 20 e poucos reais, que eles vai se encaixar no relé aqui. Não tente passar o fio aqui e dar um pingo de solda, só enrolar o fio, porque não é bacana não. É bem o legal é utilizar esse daqui. Existem plugs já pronto também com rabichinho, enfim. E aí, geralmente, se a gente está entrando um positivo aqui, automaticamente a gente já vai ter um negativo no 85. Se lembre, na norma lá, o 85 é o negativo. Então aqui vai para o aterramento. Quando eu digo aterramento, a lata do veículo. Toda lata do veículo ele está com o polo negativo, né? Então ele tem o menos 12 volts. Então 85 já vai direto à carcaça ou ao negativo da bateria aí. E aí o 86 aqui que gera muitas dúvidas e dá para se utilizar de N formas. Ele precisa obrigatoriamente ter um positivo. Mas se eu jampear nesse positivo aqui e juntar com ele aqui, automaticamente o relé se arma. Então, para cortar isso, ou a gente coloca no pós-chave, ou seja, girou a chave, acendeu o painel, o relé já arma. Depende do que for usar aí e já é bacana. Uma buzina, ligou a chave, você já pode buzinar. Um rádio, sei lá, um farol de milha, não necessariamente precisaria de uma tic-tac aqui. Se você coloca um fio 15, né, que é um pós, girou a chave, energiza o relé, fechou o ciclo. Aqui já tem um negativo só esperando esse positivo chegar. Quando esse positivo chegar, ele já une aqui e já começa a sair. E o equipamento que você vai ligar vai funcionar. Então aqui pode pôr um pós, pode ter uma tic-tac. Só lembrando, né? Se for ter uma tic-tac aqui, isso é a dúvida muito comum. Tem pessoas que pegam essa ponta aqui e aterra a outra. Se essa perninha aqui vai vir aqui, essa daqui vai estar no positivo. Aí você pode ligar no positivo direto aqui, ó, pegar outro fio, pôr no positivo e essa colocar aqui. Aí quando você gira a chave aqui, ela desliga o relé. Quando você liga o relé, sem precisar girar a chave nem nada do tipo. Geralmente é para isso que se usa tic-tac. Ah, mas eu quero montar um farol de milha que quando eu desligo a chave o farol apague, mesmo que eu esqueça a tic-tac. Ok, então a gente coloca o pós aqui e ele aqui no 86 e aí virou a chave, automaticamente vai cortar o sinal aqui e o equipamento desliga. Aí se eu não quiser, né, tá de dia, eu posso girar a chave com a chave virar a chave do contato com a chavinha desligada, o farol de milha não vai acender.
Então, geralmente essas as opções aí que tem, existem outras aí, mas eu acredito que não venha ao caso. Geralmente vai ser uma chavinha tic-tac fazendo o acionamento do positivo aqui, ou simplesmente o pós-chave fazendo o acionamento aqui. Lembrando que depois que girou a chave, já tem energia e o que você ligar já vai estar funcionando aí. Se for um farol de milha, já vai funcionar. Se for uma buzina, já pode buzinar. Se for um som, ele já vai estar apto a ligar também. Então se lembrem que o nosso relé estava assim, e se a energia entra aqui, a energia sai aqui, ó. E vai sair o que? Se entrou positivo 12 volts, sai positivo 12 volts, já com a energia que necessita aí, até 40 amperes que ele aguenta. Então vai sair aqui no fio, e este fio ele precisa ter a bitola adequada para o equipamento que você vai utilizar. Por isso que eu citei antes. Então se você vai utilizar de, sei lá, 10 amperes, fiozinho aí de 1,5. Se for utilizar aí um negócio muito robusto, sei lá, um compressor de suspensão a ar, que é 40 amperes, você vai utilizar um fiozão aqui de 10 milímetros na saída aqui também. Ele vai entrar um bitelo e vai sair um bitelo. Então se lembrem muito bem a isso. A dimensão de bitola quando for utilizar um relé. O único aí que não precisa necessariamente utilizar uma bitola adequada seria esse daqui, porque ele só vai juntar aqui quando esses dois tiver energia. Então é claro que esse daqui também precisa ter uma quantidade de energia boa. Geralmente, se é um consumo muito alto, a gente coloca a mesma bitola aqui e aqui, e automaticamente aqui também. Então na saída aqui, ela precisa do fio correspondente à sua carga aí. Se for 20 amperes, utilize um fio para 20 amperes, 30 amperes, um fio para 30 amperes aí que sobra. Então o fio aqui é robusto e o fio aqui é robusto, e consequentemente, se for muita amperagem, o fio aqui também tem que ser compatível com esse daqui. Bom, aqui eu vou mostrar a ligação na prática. Então aqui eu já tenho o fio do aterramento, tá aqui na minha bateria. Esse daqui que é o consumidor, que vai para minha lanterna, buzina, farol, qualquer coisa, ele tá ligado aqui no multímetro, só para vocês verem a hora que a corrente vai sair. Então o que eu preciso fazer? Colocar um positivo direto da bateria aqui e uma chavinha tic-tac, ou seja, um fio positivo aqui também. Então vocês vão conseguir ouvir o clique do relé aí se atracando. E eu vou colocar o positivo somente aqui. E vocês percebem que não sai nada aqui, porque a gente não tem uma corrente aqui. Agora eu vou colocar 12 volts e vou relar nele. Automaticamente a gente já tem a corrente saindo no meu consumidor. E o meu farol iria acender, o meu rádio ia funcionar. Então é simples assim. Ó, eu posso colocar o positivo aqui, e se, enquanto eu não tiver um positivo aqui, o relé não vai funcionar, ou seja, o meu equipamento não vai funcionar. Aqui eu vou simular que essa chave aqui é o pós-chave do carro. Então eu vou ligar, ó, e funcionou. Desliguei a chavinha, parou de passar energia. Então nada mais é do que isso um relé, e é basicamente essa ligação que vai fazer para qualquer equipamento aí. Outra coisa então, como testar lâmpadas aí, né? Não vou testar todas, claro. Uma H4 que gera dúvidas. Quando você pega a H4 assim, nessa parte, por norma a da esquerda é o negativo. Então eu vou colocar o negativo aqui nela. E aí a gente tem farol alto e farol baixo. Então como vai funcionar? Se eu pegar um positivo, eu tô pegando a garrinha do positivo, ó, farol baixo e farol alto, e se eu juntar ambos aqui, a gente acende alto e baixo. Eu não vou deixar, porque senão vai romper meu fio, que ele não aguenta essa capacidade de lâmpada aqui. Outro exemplo bem comum são as lâmpadas simples aí de lanterna, de freio. A bundinha aqui, ó, é o polo positivo e toda a lateral é negativo. Jeito simples, ó, coloca no polo positivo, ó, bundinha no positivo, e vem com o negativo, ó, na lateral, e ela acende, significando que está ok. Se for algo de soquete assim, ó, geralmente, né, geralmente fio marrom significa que é negativo,
e o vermelho significa que é positivo, geralmente. Mas essas lâmpadas pode colocar qualquer um que ela vai funcionar. Então a gente tem um positivo, ó, e eu vou relar o negativo e a lâmpada vai funcionar sem medo algum. Sempre uma lâmpada vai funcionar com positivo e negativo aí. Então não tem mistério, não tem segredos para se testar lâmpadas aí. Outra coisa bacana, medir fuga de corrente aí. O carro tá roubando corrente. Do dia para noite descarrega a bateria do veículo. Claro, se a bateria estiver boa. Então como a gente vai saber se tá ou se não tá? Muito simples. Multímetro, e tomem muito cuidado com isso aqui. Somente neste caso a gente vai pegar a garrinha positiva e vai colocar aqui, ó, no 10 amperes. E tá vendo? Ela está conectada aqui, ó, ao 10 amperes. Você só vai utilizar essa função aqui, ó, somente assim e nada mais do que isso. Nunca peguem e coloquem aqui positivo e negativo, porque vai queimar o seu multímetro, ok? Então a gente tem, ó, se eu pegar e ligar o negativo aqui, ó, essa lâmpada vai acender, porque ela está conectada aqui na bateria. Agora eu vou deixar ela aqui, ó, aceso, e vou desconectar o polo da bateria. Apagou, evidentemente. Então, deixa ela aqui. A gente vai querer saber se está roubando. A gente tira o polo lá negativo da bateria e pode colocar tanto uma como a outra, ó. Vai colocar ela aqui e vai pegar a outra e vai encostar, e automaticamente a lâmpada acendeu somente pela ponte, ó. Não tem milagre aqui, não tem segredo, não tem nada. Somente, ó, a garrinha. Por quê? Porque a energia está saindo da bateria, está entrando no multímetro. O multímetro aguenta até 10 amperes, é uma carga suficiente para acender essa lâmpada. Está saindo energia aqui e automaticamente, ó, vocês conseguem ver que está roubando carga da bateria. Claro, a lâmpada está acesa e isso daí está medindo ali 1,75. Então, consequentemente, se ela ficar assim por algum tempo, a bateria do carro vai descarregar. Então vamos lá. Quando a gente tira o nosso polo lá, vai estar com o cabo aqui bonitinho, a gente só afastou. Vai colocar uma garrinha lá. E vai colocar a outra aqui. Claro, não tem nada ligado aqui, vai medir zero, significa que não está roubando nada. Então assim, um carro comum que tem um alarme aí e tal, ele vai medir aqui 0,4, 0,5 até 0,6, 006 é tolerável. Acima de 0,06 já está roubando alguma coisa. E aí você vai colocar lá, mediu 0,9, então está roubando alguma coisa. Ok. Como saber o que está roubando? Geralmente são itens aí que foi colocado que não são originais de fábrica. Um rádio, farol de milha, módulo, né, som de carro, alarme, corte de combustível, algo do tipo aí. Vidros elétricos. Aí é simples. Duas maneiras muito fáceis de saber. Vocês vão pegar isso aqui do mesmo jeito que está aqui, vai tirar o fuzil e vai espetar assim, né? Fuzil aqui na caixa de fuzil, ele vai estar ali, né? Então ele vai ter as duas perninhas. Você puxou, vai ter os dois buraquinhos onde está o fuzil, você coloca. Se medir alguma coisa, é ali que está roubando. Aí vocês fazem o reparo lá, que não vem ao caso do vídeo. Colocou lá no fuzil, não mediu nada, não é ele, vai pulando. Ok? E outra mais rápida ainda, que eu faço assim, pego aqui e eu deixo aqui assim, de uma maneira que eu consigo ver. Então ele está medindo 0,8 lá. Vou na caixa de fuzil e venho tirando um por um. Não venho tirando por um porque eu já sei mais ou menos onde vai estar. Então nos que eu desconfio, eu vou tirando. A hora que apagar ali, ou que reduzir, sei lá, tava 8 e veio para 4, eu sei que aquele lugar que está consumindo. Aí eu verifico, esse fuzil é do que? É do rádio, é do farol de milha, é do farol de neblina. E aí eu vou lá e reparo que está errado. É um jeito simples de saber aonde que está roubando, ok? Muito simples aí. Só se atentando, né? Quando você for fazer isso,
que você tiver aqui, você colocar aqui, você vai ver que vai dar um pico lá. Carro que tem alarme, vidro, modo de conforto e N coisas aí. Ele vai ter um pico e depois começa a reduzir. É normal, você espera aí, nem que for um minutinho, até ele se estabilizar. Todas as coisas do carro desligar automaticamente. Aí sim, o que tiver ali depois de 1 minuto, 2 minutos é realmente o que está roubando. Só não se desesperar, às vezes você vai topar ali e o alarme vai bipar e tal, vai medir um e pouco, você vai desesperar, não tem problema algum. Claro, um fusquinha e algo que não tem absolutamente nada elétrico, você colocou ali, beleza, não vai acontecer nada, ele já vai medir normalmente se tem alguma coisa roubando ou não. Beleza? Outra coisa, como é que eu vou achar o pós-chave do carro para fazer várias coisas aí no carro? Precisa se utilizar o pós-chave. A dica que eu dou é, se não conseguir achar o miolo lá, vai estar no carro, vai sair aquele chicotão que é o maior. Assim que vocês identificarem algo daquele tipo na caixa de fuzil, vocês vão pegar, né? O ideal, já coloca a garrinha do negativo na lata do carro ou no terra. E aí vocês vão pegar e vão, eu tô na dúvida se é esse ou se é aquele. Coloca o positivo no fio e gira a chave. Se marcar 12 volts ali, ok, desligou a chave e apagou os 12 volts, beleza, esse fio é do pós-chave. Lembrando, peguem um pós-chave o mais perto possível da comutadora ali, que é o fio mais robusto. Não vá me pegar aquele pós-chave muito fininho, que é de algum componente lá, sei lá, o cinzeiro, sei lá, o isqueiro lá, porque vai dar ruim. Peguem o pós-chave, o fio 15 maior possível, de bitola maior possível ali, geralmente ele vai estar próximo à chave do veículo ali. Vocês seguem o chicote, preto com risca vermelha, geralmente preto, depende muito da marca de carro aí. Fusquinhas aí, linha tal, é amarelo. Essa é a forma mais simples de se achar aí. Então vamos medir outra coisa, no caso um alto-falante aqui. Voltem a garrinha do positivo aqui, só vai utilizar aqui para medir fuga de corrente da bateria. Nos outros casos, sempre aqui. Então essas escalas aqui a gente vai utilizar para medir resistências. No caso, vamos medir um alto-falante aqui, a gente sabe que ele tem 8, 4, 2 ohms. Então a gente coloca no 200 aqui e vamos medir, ó. O multímetro está aqui. Para saber, será que o multímetro está funcionando? Só dá uma reladinha, vai ver que vai aparecer o número lá. Um erro muito comum é as pessoas medirem assim, segurando assim. Ó, o multímetro, ele fica um pouco louco. Por quê? Porque sua mão tem resistência, tá passando a energia na sua mão e na outra mão. Então, sempre que vai medir, vá medir assim. Olha lá como ele para e estabiliza. O alto-falante é de 4 ohms, completamente tolerável aí. Um dedo aqui, ok, não estou passando energia para o outro. Eu vou colocar a outra mão aqui e automaticamente ele já começou a alterar o volume ali. Aí eu vou colocar a outra mão e o número já começa a ficar louco ali, porque está passando a resistência da minha mão. Então sempre meçam assim, sem as mãos. Então mediu ali 4, o alto-falante é de 4, sabe que o alto-falante está funcionando. Não mediu nada, mediu 0, o alto-falante está queimado, ou a corneta que for medir aí, mediu 0, sabe que está queimado. Escala de continuidade para medir chicote aí, para ver se o fio não está rompido. Se relar, vai medir ali e significa que o fio não está rompido. Vamos pegar um fio aqui. E lá, vou pegar qualquer um aqui. Vou tentar pegar esse amarelo. Então, coloquei a garrinha no amarelo. E eu vou seguir, ó, o amarelo até a outra ponta aqui. E aí eu vou relar e vou ver se ele está rompido ou não. Ó lá, relei. Apareceu a medida. Não vai ter uma medida, só vai ter um pulso ali, vai a resistência do fio aí e tal. Ele vai indicar que o fio não está rompido, né? Se não tivesse acontecido nada, tivesse assim, ó, eu relo aqui no fio e fica assim, significa que o fio está rompido no meio. Isso é uma boa dica aí para se medir chicote, saber
se na extensão do fio de um lado a outro o fio está rompido. A última coisa aí é a instalação de um rádio simples aí. Mesma coisa, utiliza-se um padrão de cores na saída do chicote ali e tal. Vocês podem ver, ó, da Pioneer aí, do outro aqui que eu nem sei, acho que é um Buster esse aqui. E tem essas saídas de 16 fios aqui, que é as mais comuns. Se ela tiver lá no carro tal, não vai ter como errar. Aqui é distinto, a tomadinha da energia é uma e da saída dos alto-falantes são outra. É só plugar e vai funcionar. Se caso não tiver lá no carro, aí a gente faz a ligação e é simples e fácil aí. Qualquer um vai ter as mesmas cores de ligação para ligar. Amarelo o positivo direto da bateria, vermelho é o pós-chave. O rádio só funciona com a chave virada. Ah, mas eu quero que o meu rádio funcione a todo momento. Eu aperto o botão e funciona. Só fazer isso aqui, só juntar aqui e claro, né? Aqui vai vir um positivo já com o seu fuzil aqui, né? Vai estar o positivo aqui, aqui vai estar lá na bateria ou no positivo da caixa de fuzil aí, com o fuzil aí. Fuzil vocês já sabem aplicar aí. O preto, o fio preto negativo, o aterramento aí. Vai aterrar lá, já era. O rádio já vai ligar. Só isso que precisa para o rádio ligar. Positivo, né? De ambos aqui. Pode colocar no pós-chave aqui também. Aí girou a chave, tem energia no pós, o rádio já liga também. Azul é o remoto, é a antena elétrica para ligar a rádio ou a antena que fica no vidro, aquelas anteninhas fininhas assim. Ela tem um fiozinho que sai dela e é ligado aqui. Quando liga o rádio, manda sinal para ela e a antena funciona. Ou o remoto do módulo de som automotivo aí liga aqui e quando se ligar o rádio o módulo liga porque o remoto manda um pulso 12 volts positivo. Aqui vai sair aqui vai sair um sinal de positivo que vai lá para o módulo ou para a antena elétrica ligando. E você pode ver que todos é basicamente a mesma coisa. Fio amarelo positivo, fio vermelho aqui é a saidinha do pós-chave. Aqui a gente tem ó, o marrom, geralmente é preto ou marrom, a gente já tem ó, menos 12 volts, ó, marrom, no caso é o negativo, mesma coisa já está funcionando. O azul é o remoto, aí, o antena elétrica e todos os outros fios aqui vão ser de saída do som aí. Vamos lá, vou pegar esse aqui mesmo de exemplo. A gente vai ter sempre tudo, né, funciona com dois polos, né? Então a gente tem duas saidinhas aqui. Vocês vão ver que vai ter dois roxos. Um roxo tem risquinho e o outro roxo é totalmente liso. Aí vai um no positivo, outro no negativo do alto-falante de porta, de tampão, enfim. Vai sair aqui. Aí aqui vem o alto-falante, o fio do alto-falante vai ser ligado aqui. Uma saída, né, do lado esquerdo. Aí vermelho aqui. Vermelho não, o verde vai ter dois também, positivo e negativo do alto-falante da outra porta. Lembrando, o que tem risquinho é o negativo. E aí vai ter dois brancos, ó. Você consegue ligar outro alto-falantinho, dois cinzas, tá vendo? Fio branco com risquinho aqui. E simples assim. Geralmente vai ter o fio laranja que é da iluminação. Geralmente ele vai ficar desligado aí. E assim em todos a mesma coisa. Ó. Dois fios verdes, ó, que já dá para ver o risquinho. O risquinho significa que é o negativo do alto-falante. Então o alto-falante vai vir ligado aqui e vai numa porta. Aí vai ter dois brancos aqui, ó. Vai ser ligado aqui e vai na outra porta. Dois cinzas, vai ser ligado aqui, vai lá pro tampão, só um exemplo aí, são as saidinhas de alto-falante aqui. Ou naqueles módulos antigos de fio, liga aqui e aí liga lá no módulo e o módulo funciona. Então, geralmente essa parte aqui é a energia e essa parte aqui são as saídas dos alto-falantes aí. Simples e fácil, qualquer um vai ser a mesma coisa. Não tem erro, tá vendo? Amarelo com o vermelho, preto negativo, azulzinho remoto e antena elétrica, e esses que sobraram aqui são as saidinhas por rádio aí. Aqueles rádios muito top, mais elaborado tal, vocês vão ver que vai ter fio roxo, vai ter fio para câmera, mas geralmente eles vão vir escritos assim
E vocês vão ver que não é uma cor que vocês vão usar e vocês vão parar para prestar atenção. E aí, aí depende muito. Geralmente roxo é do freio de mão, e aí o freio de mão é negativo, aterra ele para conseguir passar o vídeo, o filme lá tal, no DVD quando você está dirigindo, senão só com o freio de mão que ele iria funcionar. Mas isso é um caso à parte aí. Qualquer rádio novo que vou vir, vai vir na embalagem, vai vir escrito lá, fio marrom é para tal coisa, fio rosa é para tal coisa, fio, sei lá, verde é para câmera de ré, vai estar escrito lá. Ou qualquer busca na internet aí, rádio Pioneer, fio tal, vai aparecer, porque os comuns para fazer ligação são esses mesmo. Então é isso, meus jovens. Espero que eu tenha sanado as dúvidas aí do nosso amigo, de vocês também que estão assistindo. Espero que tenha aprendido um pouco aí sobre a elétrica básica automotiva. E já se inscreva no canal, ative as notificações aí para ficar sempre por dentro das novas dicas e dos novos tutoriais. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima.